Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindo todos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos entrar no nosso barquinho aqui. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fabi. Boa noite, Sandra. Como é que vocês estão, meus irmãos? Passaram bem a semana? Boa noite, Rô. Boa noite, Mari, Cíntia. Boa noite, meus queridos, Cláudia. Como é que vocês estão? Todo mundo passou bem a semana? Espero que tenham passado. Espero que tenham aprendido muita coisa. Que o jogo dessa semana tenha sido mais leve. Boa noite, Rogério, Vivi. Boa noite, Silvia, Juliana. Boa noite, Ângela, Paula. Boa noite, Deise. Boa noite, Verusca, Luíse. Como é que vocês estão, queridos? Bom, hoje mudou um pouquinho o cenário aqui, né? É porque eu já peguei emprestado o quartinho do Theo. Gente, tá um calor, mas um calor aqui na nossa cidade, região de São Paulo, interior. Tá bem quente. E aí hoje tem um arzinho condicionado aqui porque tava difícil fazer sem transpirar, viu? Então hoje ele tá lá com a mamãe dormindo e eu peguei o quartinho dele por uma boa causa. Daqui a pouco ele volta. Coisa boa, meus queridos. Feliz demais de poder estar aqui com vocês. Calor aí em Brasília também, tá, Iana? Calor aqui também tá. Acho que no sul tá chovendo muito, né? Recebi mensagem de uma seguidora falando que não para de chover lá. Inclusive pedindo orações pra lá, muita gente desabrigada. Essa é uma loucura, né, gente? Essa questão climática. Eu acho que é um pouquinho de resultado, né, do que a gente às vezes vem negligenciando, né, nessa questão da natureza. A gente precisa de ter um pouco mais de atenção com isso, né? Porque isso também é caridade, né? Mas sigamos em frente, né? BH também tá quente, nos Estados Unidos tá frio e chuva. Eita, que inveja, inveja boa. Nossa, em Goiânia então, meu Deus, eu imagino o calor que deve estar. Mas tá bom, meus queridos. A internet melhorou aí pra vocês. Desculpa as falhas da semana passada, né? Mas eu espero que tenha ficado, pelo menos no reprise, vocês tenham conseguido assistir bem, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, receba nosso abraço, nosso carinho. As lives ficam gravadas, né? Sim, mas sempre que possível, é tão bom a gente assistir ao vivo, né? É tão bom porque a gente parece que se une aqui às vibrações, né? A sintonia. Então, quando puder, assistam ao vivo, né? Quando não puder, a gente vê a reprise, né? Mas é isso aí, vibrando pela nossa Melinda. Hoje é a 4ª sessão de quimioterapia dela, se Deus quiser, cada dia mais próxima da cura, né? E isso aí, meus irmãos. Bora lá, bora aprender, bora estudar. Hoje tem uma lição que eu sou muito fã. Boa noite, Mauro. Abraço pessoal daí de Taquari. Boa noite, queridos. A gente tem que aprender muito com a lição de hoje, gente. Então, vamos começar? Porque já são 9h07. Eu sempre dou um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Mas então vamos conectar aqui os nossos corações. Corre lá na sua cozinha. Se você tá aí pertinho, pega um copinho de água para colocar aí do lado agora. Que a gente sempre vai pedir para a espiritualidade colocar um remedinho nessa água. O som tá um pouquinho baixo. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a captação do som. Só um minutinho. Ver se melhora para vocês. Aí. Acho que melhorou um pouquinho, né? Então vamos lá, gente. Então vamos. Eu vou apagar as luzes hoje não, porque eu tô longe da luz. E se eu sair daqui é perigoso eu enroscar nesses fios.
Os bastidores é engraçado, viu, gente? Mas, vamos lá, meus irmãos. Então vamos todo mundo fechar os nossos olhos. Calmar o nosso coração. Buscar a nossa conexão com Cristo, que uma vez mais nos visita por nos amar. E às vezes esses momentos, esses minutos onde a gente se predispõe a estar conectado com Ele, é o momento onde Ele vem nos trazer uma resposta em forma de intuição. Sabe aquele instante que no meio da live você se emociona? É um beijo de Jesus te dizendo: essa lição foi para você, essa palavra é uma resposta para tuas preces. Então, ante essa certeza, Jesus, de que assim como fez na casa de Marta e Maria, o Senhor também faz toda terça aqui na minha casa e na casa de cada um que assiste essa live, essa visita tua, tão esperada, tão necessária para a gente recuperar as nossas sintonias, para a gente redefinir a nossa rota, muitas vezes perdida pela materialidade que o mundo muitas vezes nos envolve. Esteja conosco, Senhor, a bordo do nosso barco, nos conduzindo no leme do Teu amor. Vós sois deuses, vós sois raridade. Não consigo ir além do Teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer.
Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Que assim seja, que assim seja. Ei, gente, mas é tão bonito ver vocês escrevendo. Deus abençoe minha família, Deus abençoe meus filhos, Deus ilumine minha mãezinha onde ela estiver. É muito bonito, sabe? Nossa, eu fico emocionado mesmo, porque é um momento que a gente sente um amor, uma conexão. Eu tenho a impressão de que vocês estão tudo aqui do meu lado, sabe? Parece que a gente está em volta de uma fogueira, em volta de um lago e aprendendo, compartilhando. Eu falo que as noites de terças-feiras a minha casa ela perde o teto, e parece que o luar se torna o teto. É uma coisa tão incrível. Eu tenho dificuldade de traduzir em palavra. Mas eu espero que na noite de vocês, na casa de vocês, vocês também consigam viver isso que eu vivo. Mas vamos lá, gente. Vamos lá que hoje tem lição importante para a gente aprender. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês também, Sandra. Mesmo eu não conhecendo pessoalmente a grande maioria aqui, vocês também me trazem muita paz, viu? E eu considero vocês da minha família mesmo, da minha família espiritual. Obrigado mesmo, viu? Obrigado por essa comunhão. Obrigado por me incentivar a nunca desistir desse trabalho. Já faz mais de 3 anos, né, que a gente está aqui, desde a pandemia. Já vai fazer 4 anos o ano que vem, em março, né? Então, assim, vocês não imaginam o quanto também é importante para mim, né? Para minha família, para um momento de proteção, de envolvimento do nosso lar. Então, espero que no seu também seja, tá bom? Eu vou pedir licença para a gente desligar aqui os comentários, para a gente concentrar. Obrigado pelas mensagens cheias de carinho. Agora que a gente já está bem conectado, hoje nós vamos para a nossa terceira lição do livro O Amigo Jesus. Ah, gente, esse livro é muito lindo. Meu Deus. Do nosso irmãozinho Deluca. Olha o Deluca aqui, ó. Quem não conhece, a fotinha dele aqui, ó. Pessoa maravilhosa. Gosto muito de ver ele falar. Tem um amor na palavra tão bonito. Mas vamos lá, gente. Hoje a nossa liçãozinha é: escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Então, hoje esse é o convite, né, para que a gente escolha a nossa melhor parte. E eu vou fazer igual eu fiz semana passada, tá, gente? Eu vou lendo e já vou comentando, porque aí é bom que a gente aproveita melhor o tempo e não fica cansativo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Escolha a melhor parte. Começa com a passagem que está no Evangelho de Lucas, né? Que diz assim, abre aspas. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada. Evangelho de Lucas. Certa ocasião, Jesus passava pela cidade de Betânia, onde residiam as irmãs Marta e Maria, que eram amigas de Jesus. Por acaso, gente, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele mesmo do episódio da ressuscitação e tal, né? O mestre houve por bem visitá-las. Então Jesus estava passando por ali, por Betânia, e foi visitá-las, como certamente o faz até hoje junto aos lares que o acolhem, inclusive o meu e o seu. As irmãs, no entanto, tiveram atitudes diferentes em relação à presença de Jesus. Enquanto Maria sentou-se aos pés do mestre para ouvir o que ele ensinava, Marta ocupou-se integralmente com os afazeres domésticos. Um mal-estar então surgiu. Marta não aprovou a atitude da irmã, que não ajudava nas tarefas do lar, e queixou-se com Jesus, pedindo a ele que advertisse Maria. Aqui a gente para explicar o contexto dessa lição. Então, Jesus caminhava pela região de Betânia, quando ele se lembrou das amigas Marta e Maria, que eram duas irmãs. E quando ele chega na casa delas, elas vão lá e o recebem, né? Só que a recepção delas são muito diferentes, muito diferentes. Apesar de serem irmãs, Maria é aquela irmã calorosa, é aquela anfitriã que quando a visita chega, ela não oferece um café ou se preocupa em limpar a casa ou oferecer a melhor louça. Não. Ela oferece o que ela tem de melhor, que é o quê? O seu eu, o seu coração, o seu espírito. Quando Jesus chega, Maria oferece a ele o seu ser. Ela está por inteiro para Jesus. Então, a partir do momento em que Jesus adentra a casa dela, ela já vai ali e fica aos pés do Cristo para beber das lições dele. Ela sabia o que estava por detrás daquele homem. Ela sabia que uma respiração de Jesus era preciosa demais para se perder. Mas ela dividia o teto com Marta. E Marta, ela já era aquela anfitriã muito diferente. Eu não estou querendo dizer que uma é melhor ou que outra é pior. Vamos abandonar essa ideia na lição de hoje. Mas Marta, ela era muito mais preocupada assim, em fazer bonito para a visita. Em fazer com que a visita visse o quanto a casa estava arrumada. Em servir o melhor pão. Né? Em mostrar que o chão estava brilhando. E aí quando Jesus chega, ao invés dela ir lá ficar aos pés dele, como a sua irmã Maria estava fazendo, ela não, ela vai cuidar das coisas. E aí quando ela vê a irmã lá aos pés de Jesus, ela fica incomodada. E vai se queixar com Jesus, pedindo para que ele chamasse a atenção de Maria. Então eu imagino que ela tenha falado alguma coisa mais ou menos assim. Ô Jesus, eu tô aqui, tô passando pano sozinha. Eu tô aqui, amassei o pão, pus o pão para assar sozinha. Tô aqui, pôr na mesa sozinha. Minha irmã folgada aí nos teus pés. Não ajudou, não fez nada. Como a gente diz aqui pro lado de Minas. Não moveu uma paia. Não é? E eu tô aqui correndo para cima e para baixo. Então, por favor, Jesus, puxa a orelha dela, o senhor que é um homem tão sábio. Não é assim que a gente se comporta quando a visita chega em casa. Né? Ela mais ou menos pensou assim. E aí, continua aqui. E qual foi a reação do Nazareno, de Jesus, às reclamações de Marta? O amigo Jesus deu a ela a resposta que transcrevi no início desse capítulo, que dizia: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, e aqui a gente entra na lição mais importante de hoje, que eu falei para vocês na chamada dessa live, nos stories, que a gente pega essa lição que faz 2000 anos que existe, e aí de repente fala assim, nossa, mas essa lição de Jesus é tão velha, será que isso daí ainda se encaixa nos tempos de hoje?
Agora a gente vai começar a ver o quanto cada passagem de Jesus foi providencial. E ela é atemporal. Daqui 3.000 anos, quando estivermos no ano 5.000, essa lição vai servir. Vai servir. Claro, que encaixado ao contexto daquela época. Mas vai servir. Então, aqui, nessa fala de Jesus, a gente precisa primeiro ter ciência de quem está falando. Mais uma vez, Jesus, quando eu e você chegamos à Terra, nessa encarnação, Jesus, quando reencarnou na Terra, há 2.000 anos atrás, ele já era um espírito sublime, já era um espírito crístico. O que significa ser um espírito crístico? Volta e meia eu falo aqui para vocês. É um espírito que já cumpriu todas as esferas da evolução. Continua evoluindo, porque a evolução é incessante, né? Mas ele já domina todas as faculdades do espírito, ou seja, todo tipo de mediunidade ele tem. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em muitos lugares ao mesmo tempo, melhor dizendo. Ele sente o pensamento, ele ouve o pensamento, ele vê a cor da aura, ele vê tudo. Todas as mediunidades que você pensar, ele tem. Inclusive, eu gosto muito da fala que diz que Jesus era o médium de Deus. Olha que coisa bonita, gente. Jesus era o médium de Deus, porque Deus falava diretamente por Jesus. Por Jesus. Então as lições que a gente escuta e que a gente aprende são lições vindas da divindade, né? Mas o Espírito da Grandeza de Jesus, ele não tinha o domínio apenas das faculdades mediúnicas. Ele tinha também o domínio das ciências, da medicina, da psiquiatria, da psicologia. E aqui a gente percebe que ele faz um diagnóstico em Marta. Naqueles poucos minutos que ele passou ali observando o que ela estava fazendo, como ela estava se comportando, enquanto Maria estava ali aos seus pés ouvindo, vendo Marta subir escada e desce escada e passa pano e põe o forno. Jesus estava de olho em tudo. Ele não enxergava apenas a parte material, mas a parte espiritual também. Então ele dá o diagnóstico que serve para mim e serve para você, eu tenho certeza. Ele diz: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Primeiro diagnóstico: Marta, você está ansiosa demais. Por que ela estava ansiosa? Por quê? Porque talvez a casa não estivesse perfeitamente arrumada. Tá, mas e daí que a casa não estava perfeitamente arrumada? O que se passava na cabeça dela? Aqui começa a nascer a ansiedade. E a ansiedade começa sempre com os famosos e se. E se? E se? Então, diante daquela casa que talvez não tivesse tão arrumada pela visita sempre inesperada de Jesus, porque, gente, naquela época ninguém mandava um zap falando assim, tô indo te visitar. A pessoa chegava inesperadamente. Então era normal que a casa não tivesse tão arrumada. Aí o que ela pensou? Ai, meu Deus do céu, mas e se Jesus reparar? Mas e se Jesus, e se a casa do Mateus, de Pedro, de Tiago, de Bartolomeu for mais arrumada do que a minha? Mas e se Jesus ver que está aqui meio bagunçado e não voltar mais? E se ele achar que eu sou desorganizada? E pior, e se ele descobrir que eu não sou perfeita? E se? E essa ansiedade consumia diante dos ICs. E aqui a gente tem uma questão importante, né? Primeiro, Marta, apesar de amiga de Jesus, não conhecia Jesus com profundidade. Porque se ela conhecesse Jesus com profundidade, nenhum desses ICs teria cabimento. E guarda essa informação que ela vai ser importante. Por que ela não conhecia, Eduardo, Jesus com profundidade? Bom, gente, cá para nós. Se ela conhecesse, você acha que ela ia se perguntar, mas e se Jesus reparar? Jesus andava com aqueles que a humanidade considerava pior do que bicho. Leprosos, prostitutas,
bandidos eram a companhia predileta de Jesus. Mendigos. Jesus, não havia o menor risco dele não voltar mais. Pelo contrário. Não tem como alguém que nunca saiu voltar. Jesus nunca saiu. Eu acho engraçado, assim... Engraçado não, né? Perdão de eu ter falado, não é engraçado. Eu acho curioso algumas religiões que acreditam que Jesus vai voltar. Jesus nunca foi embora. Vai voltar como, meus irmãos? Jesus nunca foi embora. A partir do momento em que ele se predispôs a ser o nosso governador, a zelar por nós, a cuidar de nós, ele nunca foi embora. Ele não é igual a gente que às vezes não dá conta do trabalho, tem que passar para outro. Não. Quando Deus confiou a Jesus a missão de ser o cuidador do planeta Terra, ele já sabia que ele tinha a competência para fazer isso. E que não teria menor risco dele falhar nisso. Entende? Então Jesus está tutelando por nós, assim como uma mãe tutela pelo seu filho. A gente ainda está no comecinho da evolução. Então eu digo para vocês, a atenção de Jesus para conosco, ela é permanente. É igual a mãe, quando o filho está começando a andar, tem que ficar ali de olho para quê? Para o menino não cair, para não bater, para não machucar. E nós estamos começando a andar. Nossa, Eduardo, mas parece que as coisas estão cada vez pior. Não tá. Hoje eu até recebi uma mensagem de alguém falando que está desanimado, que parece que as coisas estão cada vez pior. Não estão, meus irmãos. Não caiam nisso. As coisas estão cada vez melhores. E eu falo isso tendo conhecimento de causa. Eu nunca vi. Tem muita gente muito boa. Muita gente muito boa. Só que a gente vive um momento em que o mal faz um barulho tremendo. Tremendo. É assustador. Porque hoje a gente tem a tal da internet. Então se acontece um fato muito catastrófico lá numa ilha, lá na Ilha Fiji, lá nem sei onde é, se é no Oriente, eu fico sabendo aqui em Franca. Né? Então nos passa a falsa impressão de que o mundo está pior. Não está. Se vocês pegarem os dados estatísticos das mortes violentas, eu falei isso há umas lives atrás, vocês vão ver o tanto que caiu o número de morte violenta. Mas assim, absurdamente. Nos últimos 20 anos, morte violenta que eu falo assim, é de assassinato, morte por guerra, esse tipo de situação caiu drasticamente. O mundo está melhorando. Nós estamos num momento de fragilidade íntima. Aí eu concordo com você. Questão de suicídio tem aumentado? Tem. Mas aí não é porque é uma violência externa, é uma violência interna. Eu não estou sabendo lidar com o que acontece dentro de mim. Né? Mas nós estamos aqui para aprender. Né? Essa busca, esse momento de sofrimento emocional é necessário para que a gente olhe para dentro. Né? Mas vamos voltar aqui. Até perdi onde eu estava. Ah, lembrei. Então, se ela conhecesse Jesus de fato, ela nunca se perguntaria assim, mas e se ele descobrir que eu não sou perfeita? Gente, eu conto ou vocês contam? Jesus sabe que a gente não é perfeito. É para isso que ele está aqui, gente. Se a gente fosse perfeito, não precisaria de alguém cuidando da gente. Que mãe que fica em cima do filho que já aprendeu a andar? Nenhuma. Não tem necessidade. Vai cuidar do filho mais novo. Entendeu? Então, esses ICs de Marta, que fazia com que ela tivesse toda essa ansiedade, era porque ela desconhecia Jesus. E agora eu trago para a sua vida. E eu trago para a minha vida. Os ICs que nos tiram o sono. Será que é porque a gente está desconhecendo Jesus? Está desconhecendo o caráter da divindade? O porquê estamos aqui? Quer ver uma coisa? E se eu não conseguir pagar aquele boleto no final do mês?
E se fulano me deixar? E se ciclano não se curar? E se eu não voltar a andar? E se acontecer isso com o país? Mas e se a guerra estourar? E se? E se? E se? Cheio de e se. E quando a gente se questiona cada um desses e se's, é como se a gente esquecesse do propósito da gente estar aqui. Não é para ficar se perguntando e se. Porque o e se, ele nos consome. Ele nos consome de uma tal forma que traz o segundo diagnóstico de Jesus para com Marta. Primeiro ele falou que ela era ansiosa e segundo ela falou que ela era o quê? Ela estava o quê? Fadigada, cansada. Era o espírito de Marta que estava cansado. Por que estava cansado, Eduardo? Por causa da quantidade de cis. Não era porque ela estava limpando a casa. Não era porque ela estava se preparando para isso, para aquilo, não. É porque de tanto ficar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, mas e se eu não fizer isso? E se eu não fizer aquilo? O espírito dela estava esgotado, estava fadigado, né? E quando a gente deixa de observar o real propósito que a gente tem nessa vida e fica perdendo tempo com os adereços, com os ICs, com cuidar da casa externa e não da casa interna, a fadiga vem. O cansaço vem. E isso também é motivo de muitos acontecimentos que a gente tem visto aí de pessoas desistindo da vida, né? Porque esqueceu de olhar o propósito. Tudo bem, Eduardo. É difícil a gente pensar que fulano de tal pode não curar, que a gente não vai ter o dinheiro no final do mês. Claro que é. Eu concordo com você. Mas entende que cada uma das situações que a gente atravessa nessa vida, todas elas, a gente pode escolher onde emprega a nossa energia. Se eu vou escolher empregar a minha energia duvidando da providência divina, que não deixa nenhuma folha cair sem saber. Ou se eu vou escolher empregar a energia com fé e falar assim, se nem um passarinho morre de fome, por que eu vou morrer? Se nem uma ovelha se perde, por que eu vou ser a primeira? Então, Senhor, eu vou empregar aqui a minha energia e vou confiar. E vou internalizar aquela frase de Francisco de Assis, que eu falo que é um mantra de vida. Aquela frase. Qual frase, Eduardo? Aquela que diz assim: Senhor, fazei com que eu tenha coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Ponto. Ponto. Tá sofrendo demais? Tá ansioso demais? Tá se gastando demais, meu irmão, minha irmã? Lembra dessa frase. Lembra dessa frase. Conversa com Jesus. Ô Jesus, Senhor, faz com que eu tenha coragem para mudar o que pode ser mudado. Então, se eu tenho uma situação onde eu preciso sim suar a camisa para mudar, me dá coragem para fazer isso. Mas também, Senhor, me faz com que eu tenha resignação para entender que tem algumas que não vai ser mudada. Porque é preciso que se cumpra. E às vezes o mal de hoje, o não de hoje é o sim de amanhã. Então me dá resignação para eu entender isso. E sobretudo, Senhor, me dá sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. E a sabedoria anda de mãos dadas com o silêncio. O silêncio de saber ouvir a Deus. O silêncio de saber separar um momento da sua semana, ou melhor, do seu dia, para ouvir o conselho, para ouvir a palavra de Jesus. Seja através de uma leitura, seja através de uma música, seja através de um céu que você olha, como eu tenho feito ultimamente, tenho falado assim, e aí Jesus, como é que está o seu dia?
Deixa eu te falar um pouco do meu. Entende? Uma coisa simples, mas um momento em que você se abre. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas terças-feiras, vocês não têm noção do quanto a espiritualidade tem utilizado esse momento para poder te guiar, para poder te tocar. E eu falo isso, eu não tenho mérito nenhum. Eu aqui, meu Instagram, quem quiser entra, quem não quiser não entra. Eu não ganho nada com isso. Eu estou aqui como alguém que caminha lado a lado. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes a espiritualidade aproveita esses minutos de lucidez espiritual, onde você esquece, às vezes, a tempestade que está na tua vida, para entrar aqui e falar com você. Não foi uma, nem duas, nem três vezes em que eu recebi mensagem de pessoas desesperadas, aflitas, pensando, por exemplo, em tirar a vida. Eu falei, assiste a live. Vamos conectar. Vamos buscar juntos. Só se dá essa chance. E hoje é seguidor fiel. Mudou a vida. E não foi o Eduardo. Coitado do Eduardo. O Eduardo está aqui no meio da manada toda. Mas é porque parou para ouvir. Parou para se conectar. Parou e fez como Maria. Foi lá aos pés de Jesus e falou assim, agora eu quero largar tudo que eu estou fazendo na minha vida, que não tem importância. Eu não quero ficar preocupado com o que as pessoas estão achando. Eu não quero ficar preocupado com mostrar que eu sou o que eu não sou. Eu quero parar aqui uns minutos, Senhor, e te ouvir. Eu quero te ouvir. O que o Senhor tem para me falar? E aí, meus irmãos, compartilhou o jugo. Lembra da lição da semana passada? Compartilhou o jugo, o fardo se torna leve. O jugo suave. A gente já não anda sozinho. E esse é o propósito, né? Então vamos voltar aqui na lição. A gente já entendeu por que Marta estava ansiosa e afadigada, né? E aí Jesus continua assim, ó. Mas só uma coisa é necessária. O que era necessário? O que era só uma coisa necessária? É parar para me ouvir. É parar para me ouvir, Marta. Era necessário, Marta, que você parasse tudo que você estava falando e se concentrasse em me ouvir. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria já sabia disso. Maria, sim, conhecia Jesus com profundidade. E quando ele fala assim, não lhe será tirada, por quê? Porque foi uma conquista do espírito dela. Nem Jesus consegue tirar as conquistas espirituais. Porque aquilo que a gente adquire, que começa a fazer parte do nosso espírito, ninguém tira. Ninguém. Por isso que eu falo para você, essa encarnação é a sua melhor. É a melhor. Nossa, Eduardo, mas se é a melhor, imagina as piores, hein? Não. Você nunca esteve tão pronto, tão pronta para crescer. Para ter boas escolhas igual você está hoje. Acredita. Claro, a evolução é incessante. Eu preciso buscar sempre a melhora. Respeitando o meu tamanho sem comparar com ninguém. Pelo amor de Deus. Abandona a ideia de comparação. Mas acredite, você está na sua melhor versão. Por quê? Porque não lhe será tirada. Você conquistou. Maria tinha conquistado isso. Ela sabia que ouvir Jesus era o que havia de melhor. Ela sabia que o chão podia deixar para depois. Que o bolo podia ser o de ontem. Ele nem ia reparar tanto assim. Mas a palavra tinha que ser a de hoje. A palavra tinha que ser aquela que estava falando naquele momento. Tinha que parar tudo para ouvir. Aquela era a água que ia matar a sede. Entende? Não creio que Jesus estivesse reprovando os cuidados de Marta com a casa. Não, ele não estava reprovando. Mas sim que alguma coisa mais importante estava acontecendo naquele momento. Mais importante do que arrumar a casa. E é verdade. Gente, não é todo dia. Aliás, é sim todo dia, né? Que a gente recebe a visita de Jesus. Mas assim, em espírito. Mas imagina você ver Jesus entrando na sua casa.
Não é? E te dá a oportunidade de você sentar ali no chão da sua sala. Imagina a sua sala lá, tem um sofá, tem uma poltrona. Imagina Jesus sentado, faz, vem cá, senta aqui no meu pé. Não é? E Maria estava atenta a esse fato, pois tinha escolhido a boa parte, que era comungar daquele momento tão especial do lado de Jesus, partilhar da sua amizade, ouvir as lições de sabedoria que brotavam de sua alma iluminada. Maria estava presente. Maria estava presente. E eu falo para você que está aí, ó, do outro lado, você está presente agora? Essa escolha é sua, não é minha. Às vezes você coloca essa live aqui, as paredes estão ouvindo. Às vezes você coloca essa live aqui só para você dormir. Que eu sei que muita gente usa, pode usar para dormir, não tem problema, mas no outro dia você escuta, para você acordar. Não usa só para dormir, usa também para você despertar. Tá? Porque a pior coisa é a gente dormir enquanto está acordado. E aqui eu estou falando do sono do espírito. Tem gente que morre dormindo. Tá? Se Jesus visitasse o nosso lar, eu tenho certeza de que não ficaríamos ocupados em limpar o tapete, enquanto o Mestre estivesse falando ao nosso coração. Foi o que Maria fez. Ficou atenta à melhor parte. O tapete podia ficar para depois. Então, aqui para a gente refletir. Tá, se minha vida é uma casa, Eduardo, será que eu estou dando prioridade para algumas coisas que não são principais? O quanto de tempo eu tenho empregado no aprimoramento do meu ser e o quanto de tempo eu tenho empregado para conquistar as coisas materiais? Eu não estou dizendo que a gente não deve, né, lutar pelas coisas materiais. Sim, mas não é o foco. Não é o foco. Ou pelo menos se a gente for lutar, que a gente se prepare para tê-las. Porque sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo quer ter uma família perfeita, uma casa grande, filhos com conforto. Aí a pessoa vai lá, trabalha, ganha e compra uma casa gigante. Uma casa onde cada filho tem seu quarto e seu universo. E aí a pessoa saiu daquela casinha pequenininha, onde todo mundo tinha que dividir os cômodos, porque não tinha muitos, e agora cada um vive num cômodo separado. E aí a pessoa tem uma casa linda, mas ela não tem um lar. Não tem um lar. O lar ficou lá atrás, na casa velha. Então, assim, busca sim a prosperidade material. É muito bom a gente ter uma casa boa. É muito bom, igual eu tô aqui, ter um ar-condicionado aqui. Quantas poucas pessoas têm a oportunidade de ter um ar? Eu agradeço muito a Deus. Tá me proporcionando um bem-estar. Porque às vezes eu não conseguiria nem concentrar direito, com o calor que tá. Mas se prepare para ter. Se prepare para não se perder pelo caminho enquanto a gente busca ter. Entende? Se prepare para não construir apenas uma casa e não um lar. Isso é primordial. Precisamos estar atentos ao que o momento nos pede. Aqui, gente, é uma coisa muito importante, presta atenção. Se você está ao lado de uma pessoa querida, viva esse momento com Maria. Entregue-se a Ele, sinta, absorva, celebre, preste atenção às sensações maravilhosas que emergem deste encontro. Não retire o sabor do momento com preocupações menores. Olha, se você está do lado de uma pessoa querida, vive esse momento com Maria. Sinta, absorva. Olha o que ele está falando para a gente. Aproveita quem você tem aí do seu lado. E eu te pergunto, o que você tem hoje que você vai sentir saudade amanhã, que não terá mais? O quanto você aproveitou a companhia das pessoas que dividiram o seu dia de hoje com você? Você deu um beijo na sua mãe? Você deu um beijo na sua esposa? Você abraçou?
Se você não fez, faça isso. Quando? Agora. Agora. Agora, Eduardo, no meio da live? É no meio da live, se for preciso. Vai lá. Dá um beijo no seu marido. Fala assim, você não é aquelas Brastemp, mas eu te amo. É o que tá tendo. E obrigado por compartilhar comigo essa vida. Filho, obrigado. Mamãe não é perfeita, eu nem quero ser. Mas eu quero construir uma melhor versão de mim nessa vida. Agora, agora. Eu vou lá agora. Eu vou lá agora. Eu vou lá dar um beijo na Monique e no meu filho. Você também vai. A gente já volta em 1 minuto. Vai lá. Eu e você. Um desafio, hein? Vai lá. Voltei. E aí? Vocês foram? Hã? Apagou até a luz aqui. Foram lá? Deram um beijo? Deram um abraço em quem tá do seu lado? Dividindo o dia? Quem tá aí assistindo a live com você? Quase matei a Monique do coração, coitado, que ela tava dormindo já. Mas sabe, são gestos tão pequenos. Eu sei, parece uma loucura, né? A gente às vezes tem que brincar para chamar vocês aqui. Mas eu sei que a vida não deixa de existir depois que a gente parte. Mas é muito triste a gente às vezes ter que ficar esperando uma psicografia para poder falar algo que não foi falado. Né? Para poder ouvir algo que não foi ouvido. Porque enquanto a gente estava aqui na vida, a gente se comportou muito mais como Marta do que como Maria. A gente perdeu a oportunidade de estar mais presente, de compartilhar mais, de viver mais. Entende? Então isso é muito necessário. Muito necessário. Bom, então vamos voltar aqui. Jesus nos ensina a priorizar as coisas importantes da vida, pois um dia, quando se aproximar o fim de nossa viagem pela terra, poderemos nos ver amontoados a 1 milhão de coisas, sem tanta importância, e completamente vazios das coisas essenciais da vida. Não é? Chegar lá no fim da nossa vida, o que adianta a gente estar num hospital lá no Albert Einstein, né, sendo cuidado pelos melhores médicos, se não tem ninguém ali na cabeceira da cama para dizer assim, se você for, eu vou sentir saudade. Se você for, eu vou chorar a sua perda, porque você me cativou. Entende? Isso quer ser rico. Hoje, imitando Maria, nos sentamos aos pés de Jesus para ouvir-lhe a palavra esclarecedora. Façamos como ela, que se colocou aos pés do Cristo, eternizando em si aquele momento passageiro, guardando palavras que ressoariam eternamente em sua alma. Aproveita! Cada instante que a gente tem de ouvir a palavra de Jesus é um momento que a gente tem que estar por inteiro. Às vezes você vai ouvir essa live aqui e vai aprender muito mais do que eu que montei. E mais do que isso, você vai viver muito mais do que eu. É aquela historinha, né? Que fala assim que
quando um dirigente do centro espírita desencarnou, ele chegou de lá e aí ele pegou e dava palestra, e dava seminário, e trabalhava, e fazia isso, fazia aquilo, né? E aí quando ele chegou de lá, ele não foi para onde ele esperava. Foi para o umbral. E aí de repente quando ele saiu do umbral e chegou lá no plano espiritual, ele viu o Sozé. Sozé que só servia a aguinha. Ficava lá num cantinho lá, ó. Ninguém nem sabia quem que era o Sozé. E aí ele falou assim, mas por que o Sozé tá aí todo luminoso, acompanhado de espíritos sublimes, e eu que fui o dirigente, eu que dava palestra, eu que falava, vim aqui do umbral, tô nesse sofrimento. Ele falou, porque você só falava. O Sozé não abria a boca, mas tudo que você falava ele colocava em prática na vida dele. Então é isso. É ser o Sozé na nossa vida. Quando a gente ouvir uma mensagem, internaliza isso. Eu sou perfeccionista demais? Eu estou preocupado demais com o que as pessoas estão achando ou gastando tempo demais em ter e não em ser? Em construir uma casa e não um lar? Vou lembrar da lição de Marta e Maria. E leva para a vida. Né? Hoje, estar aos pés de Jesus, olha que bonito isso. Hoje, estar aos pés de Jesus significa expressar essas atitudes em nossa vida. Priorizar o amor, externar afeto, viver com mais gratidão, ter compaixão e caridade por quem sofre. Essa é a boa parte da vida, a qual nunca nos será tirada e que nos faz feliz hoje mesmo. Então, meus irmãos, priorizar o amor. Nós não estamos aqui pedindo para você revirar sua vida do avesso. Para você deixar de fazer as coisas que você precisa fazer. Às vezes eu falo assim, você tem que trabalhar no que gosta, você tem que fazer o que gosta. Mas às vezes a gente tem uma rotina. Eu dependo de às vezes ter que fazer comida para uma pessoa na minha casa. Eu dependo de às vezes trabalhar num determinado serviço. Mas você pode escolher como fazer aquilo. Essa é a proposta. Isso significa priorizar o amor. Eu posso simplesmente fazer uma comida para matar a fome, ou eu simplesmente posso fazer uma comida e pôr todo o meu amor naquilo. Eu posso simplesmente para o meu trabalho ganhar dinheiro, ou eu posso simplesmente no meu trabalho para servir, para colaborar. É diferente. E quando eu me esforço e quando eu faço algo por amor, o gostar surge naturalmente. Porque ali eu já não estou pelas coisas do mundo. Eu estou pelas coisas da divindade. Eu me conecto com Jesus. Então você pode ter o pior patrão. Sabe aquele cara, carne de pescoço, que ninguém engole? Sabe qual que é a melhor coisa que você faz quando você tiver um patrão assim? Quando ele chegar, olha bem para ele em pensamento e fala assim, eu não trabalho para você. Não fala verbal, não. Fala em pensamento. Eu não trabalho para você. Eu trabalho para Jesus. E eu estou aqui nessa empresa trabalhando para Jesus. Enquanto eu precisar, eu vou dar o meu melhor, com o maior amor possível, por Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade. Mas você nunca foi o meu patrão. Isso é libertador. Isso é libertador. O amigo Jesus nos visita todos os dias. Ele está permanentemente ligado a nós. Vamos, portanto, fazer como Maria e tornar especial cada momento da nossa vida, cada atividade, cada palavra, cada encontro. Olha essa frase final. Que tudo tenha um toque de 3 As. 3 As. Alegria, atenção e amor. Alegria por quê, Eduardo? Alegria por saber que Jesus está aqui, na minha vida. Está aqui. Igual esteve na casa de Marta e Maria. Você está aos pés dele ou você está limpando a casa? Atenção para poder ouvir as lições e associar com a minha vida. Porque não pode entrar por aqui e sair por aqui, não. Tem que entrar por aqui, passar pelo coração, voltar no pensamento e sair pelo ouvido. Aí tudo bem, já filtrou. E amor. Amor por quê? Porque é o GPS da vida. Se em algum momento você se sentir perdido, ama. Ama que você acha a rota.
E a gente gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma fala, com uma oração. Esse livro ele é muito bonito porque ele tem uma parte que é uma oração como se Jesus estivesse falando para a gente. Então, eu quero que você agora faça aquele momento, né, em que você se conecta com Jesus, em que você se permite ouvir as palavras de Jesus como se estivesse saindo da boca dele, certo? Então feche teus olhos. Você imagina agora, meu irmão, minha irmã, que você está assim como Maria, aos pés de Jesus. Ele está aí na sua casa. E ele te acaricia o cabelo, e você ali está ouvindo as palavras dele, de olhos fechados. E você ouve ele te dizer: meu bom amigo, minha boa amiga, nossa passagem pela terra é tão rápida diante da eternidade. É justo que não a desperdicemos com questões secundárias, de menor relevância, questões que diante da morte deixam de ter qualquer sentido. Enriqueça sua vida de emoções positivas, de emoções que você pode evocar a todo instante. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não vale a pena estragar a vida insistindo em emoções destrutivas, que nos fazem sofrer e adoecer. Na vida, procure dar prioridade àquilo que você poderá levar ao sair daqui, quando do seu retorno ao mundo espiritual. Você perderá tudo o que diz respeito aos bens materiais, irmão, a começar pelo seu próprio corpo. Você perderá também a casa, o seu carro, o seu dinheiro, o emprego, as joias, a empresa, o poder, os títulos políticos e religiosos. De bom, somente levará os sentimentos que cultivou, em razão do bem que realizou, do amor que de fato foi capaz de viver, do sorriso que brotou dos seus lábios, da fé que cultivou nos tempos difíceis, do coração leve sem culpa e ressentimento. Cultive as amizades que você tem, faça novos amigos, encurte a distância dos amigos distantes e desfaça inimizades, ainda que para isso você tenha que abrir mão das suas verdades. No fim da vida, não conta muito ter tido razão, se para isso você teve que se afastar das pessoas, deixando de amá-las. Lembre-se de que o lar é o mais importante que a casa, que a viagem é mais importante que o destino, e o agora é melhor do que o depois. A presença é melhor do que a saudade, e o real pode ser melhor do que o sonho. Viver é melhor do que esperar. Ai, meu Deus. Então é isso. Que lição bonita, gente. Obrigado. Obrigado mesmo pela tua companhia, por poder ter compartilhado esses minutos aqui com você. Espero que você esteja sentindo aí essa presença linda do Cristo na tua casa, na tua família. E que a gente tenha podido aí, assim como Maria, ter bebido das palavras dele, né? E aproveitado essa companhia. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela visita que fizeste,
pelo perfume que deixaste. A tua fragrância agora invade o meu coração. Esse ambiente do meu lar, que estava tão contaminado pelo veneno dos pensamentos pessimistas, depressivos, de vingança, de medo, nesse instante dissiparam, Senhor, pois sinto teu perfume, sinto a fragrância de Maria, de rosa branca. Obrigado, Jesus, obrigado, Maria, por perfumarem o meu caminho na noite de hoje. Obrigado, Senhor. Eu acredito. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 aleluia. E ampare sua vida, sua estrada e sua caminhada. Um grande beijo no seu coração. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.